Boa tarde a todos. E aqui estamos com a graça do Pai, essa oportunidade, essa chance desse encontro e desse estudo. Que a espiritualidade maior, que os nossos mentores, que a nossa união, a nossa vontade de compartilhar e de aqui estar, nos fortaleça e nos dê sustentação para este trabalho de domingo. E com toda gratidão, a gente roga a Maria Santíssima que abençoe-nos neste encontro. Para iniciar, então, a Dora fará a prece inicial e a Rosa fará a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Hoje, a lição 53. Boa tarde a todos. Em nome de nosso Pai Maior, Senhor Pai de todas as criaturas, grande força que sustenta toda a criação. Agradecemos, Pai, por esse reencontro, pelo quanto que aprendemos nesta reunião. Somente temos a agradecer e pedir, Pai, que este vínculo seja para sempre nos serviços para o Senhor. E assim, nós agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome e pedimos e fazemos a prece para que essas vibrações possam chegar em todos os pontos do nosso planeta azul, pedindo ao nosso Cristo planetário, Cristo solar, Jesus, governador do nosso planeta, que essas vibrações de paz, de cura, de fé, de esperança, de coragem, de carinho, de ternura, possa chegar naqueles corações tão sofridos, passando por provações tão difíceis, em todos os pontos do nosso planeta, por mais longínquo que seja, ali seja um irmão benevolente, abraçando com carinho e levando essa paz para o coração de todos, e muito especialmente para os governantes de todos os países, para que possam agir com sabedoria, com lucidez, com dignidade, com respeito e muita paz no coração, para que essa paz possa ser estendida a todos os seres humanos, em forma de esperança, de fé e de coragem. E assim, nós agradecemos por mais essa oportunidade de hoje, agradecemos pelo dia de hoje, que foi glorioso para nós, mas agradecemos ao Pai por estar no comando de tudo, e sabemos que tudo está no lugar. Nós é que temos que entender, aceitar e fazer o melhor de nós para apaziguar os corações que, porventura, apareçam em nossos caminhos. E assim, Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, para que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.
e agradecida, Pai, por mais essa oportunidade. Nós pedimos permissão a toda Nossa Senhora e a todos os trabalhadores da casa que estarão conosco, trabalhando com muito amor, para que possamos doar o melhor de nós, dos nossos sentimentos, do nosso amor a cada um dos irmãos que passarem por esse tratamento hoje. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde, Florescer. Mais um domingo de estudo, mais um domingo de reflexão, de união. E hoje o assunto chama Palavra Escrita. É a lição 53 do livro Palavras de Vida Eterna. E começa assim: examinai tudo, retende o bem. Assim disse Paulo na carta aos Tessalonicenses. E ele diz assim: examinai tudo, mas não se esqueceu de acrescentar, e retende o bem. Muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho devem ler indiscriminadamente, ainda mesmo quando se trate de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em forma do livro. Sim, é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e tudo observar, mas não é aconselhável que as crianças e os doentes, os fracos e alienados potenciais da razão, tudo experimentem e tudo vejam. Sabiamente, a lei divina dispõe sobre o assunto, sugerindo o levantamento de zonas indispensáveis à justa segregação. Meninos encontram lares e escolas, a fim de que se habilitem para as lutas da vida. Doentes são encaminhados ao hospital para que se refaçam. Loucos se candidatam aos serviços do manicômio em busca de reequilíbrio. Criaturas fracas que o crime assinalou com estigmas dolorosos recolhem-se à penitenciária em cuja aspereza se reajustam. Assim, pois, se te reconheces em plenitude de robustez espiritual, analisa tudo, sabendo que é preciso reter o bem capaz de ajudar na edificação ou na cura dos outros. Se possuis o necessário discernimento e se dispões do tempo preciso, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade. Mas não ouvides escolher o que seja bom, e apenas prestigiar o que seja bom, em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quanto já podes pensar. À primeira vista, parece um texto um pouco fechado, um tanto difícil, né? Que novamente ele fala da palavra, dessa vez a palavra escrita. Mas se a gente for pensar no dia de hoje, no século XXI, a gente podia falar da comunicação. Não precisa ser necessariamente escrita, mas uma informação, vamos chamar assim, comunicação e informação, né? Então Kardec sempre dizia, amai-vos uns aos outros, instruí-vos, né? Então, quando ele fala instruir, é querer saber mais, querer se informar, querer ter mais a fundo nas coisas, nas coisas da vida. E hoje em dia não se trata só da leitura formal, de livro ou de um texto, até jornal, que não tem mais quase jornal físico, né? Então, hoje tudo, a informação, ela corre muito rápido, ela corre virtual, digital. Outro dia tinha uma criança que ela ia fazer uma atividade com a pedagoga e tinha que escrever assim. A criança fazia assim com o dedo para poder abrir o papel, sabe? Ela fazia assim. Ela tentava ver abrir maior a coisa, né? De tanto que a gente está acostumado com tanta informação de maneira rápida e abarrotada. Quando você vê assim, chegou um monte de notícia no seu Zap, se você abrir o UOL, se você abrir algum site, é tanta informação que acontece e você não sabe exatamente se é verdade, se aconteceu mesmo, se é uma tendência, né? Então é nisso que ele fala,
retende o bem, examina tudo. Ou seja, leia, se aproxime daquilo que estão querendo te colocar para você, que te apresentam, se aproxima disso e tente usar o crivo. No caso, o entendimento, o discernimento, a razão. É que nem no marketing. Você está num canto, aí você vê umas propagandas, você pesquisa uma coisa, né? Que é o algoritmo. Se eu vou pesquisar a viagem, e aí depois aparece só a viagem para mim. Vai aparecer viagem com preço. Eu falei, uau, então ali tá caro, aqui tá barato, e vai me bagunçando a cabeça, né? Tudo porque eu demonstrei um certo interesse em determinado assunto. Então, hoje em dia acontece muito isso, dá mais do que antes, por sinal, né? Então, aquela pessoa que se encontrar, digamos, equilibrada, em plena consciência, ela pode olhar esse monte de oferta, esse monte de informação, às vezes desencontrada, uma fala, outra diz que não, exatamente o contrário, né? E pode ter uma certa, um juízo de valor. Agora, se você não tiver em condição, é melhor que você não consuma, não se aproxime desse conteúdo, se a sua mente não estiver ok para isso. É como ele fala aqui, a segregação, que ele dá exemplo. Crianças que fizeram algum problema, que têm problema de comportamento, elas ficam, às vezes, ele usou bastante de eufemismo, achei, mas ele ficam, tipo, restritas a algum tipo de instituição. Os doentes, que não estão progredindo bem com tratamento domiciliar, então vamos internar para dar uma melhor atenção. As pessoas que não estão bem das suas mentes, que estão realmente com dificuldade, então vamos reequilibrar em tal local, uma pessoa que tem um vício, um alcoolismo, uma droga, então vamos colocar num ambiente saudável, alheio, né, fora daquele ambiente nocivo, daquele ambiente ruim, para ele poder se refazer. A pessoa que faz um crime, então vamos tirar do crime, vamos botar, de certo modo, na penitenciária, na prisão, para ele poder sair daquele meio nocivo, né. Então ele fala isso, fala que a gente tem que examinar tudo que nos acontece ao nosso redor, não somente a palavra escrita, mas a palavra falada, a companhia, até o ato de uma pessoa próxima de nós, o comportamento das pessoas próximas de nós, e observar e se perguntar: isso é para mim? Isso me acrescenta? Isso faz bem? Condiz com a minha alma? Eu estou confortável nessa situação? Aí, se você perguntar e falar: não, é isso mesmo? Aí você está indo de acordo com a sua consciência, você tomou uma decisão. Se bem ou mal, não sei, mas você tomou a decisão e se posicionou. E se você não tiver apto para fazer isso, às vezes a prudência, às vezes você não fazer aquele ato, não consumir, não eh, não se posicionar, não tomar partido, talvez seja melhor. Então, é a famosa frase do nosso amigo Paulo: "Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm". Que saibamos pensar, examinar e procurar escolher da melhor maneira o melhor caminho, o caminho certo. É isso, pessoal. Obrigada por me ouvir. Obrigada, Rosa. Mas alguém quer fazer comentário essa lição? Como a Rosa colocou, né? Quando a primeira leitura que você faz, ela parece assim muito forte, né? E até com uma certa dificuldade de compreensão. Mas aí você observa que existe um alerta aqui, né? Um alerta para que a gente faça essa peneira sobre tudo que chega a ter ao nosso conhecimento, né? Em relação à palavra escrita. E é óbvio que hoje, na vigência do mundo, na mídia que nós temos, a tecnologia, a informação chega de todos os lados, né? Então, que a gente possa fazer essa peneira do que chega até nós. Eu achei bem interessante aqui que ele põe um alerta em relação às crianças, né? Hoje a gente sabe que em idade muito, muito tenra ainda, os pais, pela correria ou pela falta de pensar um pouquinho, já disponibiliza para a criança, em tenra idade, um celular na mão, um tablet, né? E essa criança navega por tudo, né? Então, ele coloca esse alerta aqui, né? Para a gente entender que a criança não tem maturidade para absorver todo esse conhecimento, essas informações que vêm através das mídias, né? Isso traz e tem trazido problemas para a nossa juventude atual.
Eu achei que casou muito bem com a nossa realidade hoje, né? Ele nos trazer essa alerta, né? De a gente pensar bem antes de colocar o nosso neto, o nosso filho, o nosso sobrinho, aquele menor de idade, com acesso tão fácil às mídias, né? Sem ter essa peneirada, né? No que pode e o que não pode. E ele acentua aqui na lição o bem, né? Você tem que sempre usar do dom maravilhoso da nossa inteligência para você fazer essa peneirada do que chega até você, né? E quando a gente já tem essa empatia pelas coisas do bem, e que a gente estuda, que a gente busca esse caminho de luz, né? Nós somos alertados, sim, quando chega um texto indevido em nossas mãos. E já temos a maturidade de saber o que é lícito para nós ou não, né? Mas a criança ou a adolescente não tem essa capacidade ainda, essa maturidade. Então, eu achei esse texto, assim, muito bem para nós, para a realidade que a gente está vivendo hoje, frente à juventude, né? Pois não, seu Manuel, pode falar. Boa tarde a todos. Eu achei, como disse a Joana, achei muito oportuno esse texto. E lembra também uma frase de Jesus, onde ele dizia, do Evangelho, que diz: quem tem terá cada vez mais, quem não tem perderá até o que tem. Para as pessoas preparadas, que têm um pouco de preparo, que têm uma base, tudo bem. Mesmo assim, como se diz na agenda, pode levar chapéu, ser enganado, fake é o que mais existe hoje. Agora eu fico pensando em aquelas pessoas sem base, sem noção. A enganação hoje é terrível. A enganação em todos os setores da sociedade. O que fazer com isso aí é que eu não sei. Agora, no caso da gente que já temos princípios, temos um começo, eu mesmo, de quando começou essa internet para cá, eu já abandonei muitos canais que eu acompanhava e pego outros. E quando descubro que eles não servem, eu desisto. Em outros casos, eu mantenho assim com uma boa observação, eu passo pelo crivo da razão. Outra hora eu dou uma de Mário Covas e fico ali só em cima do muro, que é para ver os dois lados, depois confirmo ou saio fora. Enfim, é um problema, é uma faca de dois gumes. É muito boa, mas pode também levar a muito engano. Quanto a isso aí, eu não saberia nem o que dizer. É isso aí. Obrigado. Obrigado, senhor. Seu Messias, Vanderlei. Boa tarde a todos. Eu peguei 2 pontos aqui, de uma forma mais simples e ampla, mas pela visão espiritual, assim dizendo, planetária, né? Então, um dos pontos não é aconselhável que as crianças e os doentes, os fracos alienados, potenciais da razão, tudo experimentem e tudo vejam. Porque ele disse isso, o Emmanuel disse isso aqui? Porque não são todos os espíritos que estão qualificados a determinados conhecimentos. Uma pela capacidade de compreender, outro porque eles vivem pelo instinto. Simplesmente isso. Há uns 3, 4 meses atrás, um mentor espiritual disse que ainda uma boa parte da nossa humanidade ela vive por instinto grupo, como um animal, de forma consciente, né? Da sua consciência. Então, como é que nós podemos dar para essas pessoas determinados conhecimentos, seja físico, científico ou mesmo espiritual, de uma forma mais ampla? De jeito nenhum. Por isso que foi criado, até os nossos dias, várias religiões. E nessas várias religiões, muitos se enquadram ali, que é o campo vibracional dele. Então, e muitas vezes, os dirigentes dessas religiões
se aproveitam da inocência dessas pessoas, sugando, né, entre aspas, até o seu poder financeiro. Mas eles não explicam o detalhe da espiritualidade com dirigentes. Ele não abre a mente daquele pessoal que está ali. Eles simplesmente usam ele como uma alavanca publicitária. Aí diz assim nos últimos parágrafos: assim, pois, se te reconheces em plenitude e robustez, quer dizer, se você tem condições espirituais e mentais, tá? Analisa tudo que você vê, que nem o seu Manuel ali fez, uma excelente explanação, que todos deveriam fazer, né? Analise tudo, sabendo que é preciso reter o bem capaz de ajudar, edificar ou a cura dos outros. Quer dizer, está no Evangelho. Aquele que mais sabe, mais será cobrado. Então, nós temos hoje os espíritos de luz, temos dirigentes do nosso planeta, e vem abaixando na escala todos aqueles que trabalham com o mesmo intuito de ajudar a sociedade, com conhecimento já qualificado para isso, e outros caminhando para isso. Você vai numa instituição espiritual, existem os livros aí já editados há muitos anos, que você vê que os espíritos mais superiores, de grande luz, não tem nem perispírito, as condições dele é só uma mente de grande expansão. Ele está ali coordenando uma grande cidade espiritual, e nessa grande cidade espiritual, pela escala de evolução, aqueles que estão ali, primeiro objetivo, trabalhar em favor do próximo. Então, lá recebe o doente, o alienado, qualquer tipo de espírito que esteja em condições vibracionais, ovoide, seja do que for. Então, ali tem um campo específico para tratar aquela mente, para que dê condições que ela siga o seu caminho de evolução nas futuras encarnações, né? Seja aqui no nosso planeta ou em qualquer outro. E mostrar para ela o senso de responsabilidade que ela tem sobre ela mesma, e também eles aprimoram, né? Dão condições deles trabalharem ali em tudo quanto é profissão existente, como existe na Terra, cada um faz a sua parte. Então, tem o recebedor, tem o que lava louça, entre aspas, né? Tem o que projeta a comida, tem o que faz o tratamento magnético para o doente, tem aquele que restitui o perispírito que foi destruído por um acidente, totalmente, é uma complexidade enorme. Então, tem os médicos, tem os cientistas, sabe que ali vão dar um passe para ele se renovar, ele se sente melhor, daqui a pouco ele volta para trás por causa do seu vício mental. Então, essa é uma realidade, tá? Aí diz assim: se possuis o necessário discernimento e se dispõe do tempo preciso, lê tudo usando o crivo da compreensão e da utilidade, mas não esqueça, escolher o que seja bom para prestigiar o que seja bom, em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quando já podes pensar. Então, se você analisar a nossa sociedade, todos os países da nossa sociedade, ou do nosso mundo, assim dizendo, as formas que eles vivem, as formas que eles pensam, ali está envolvido tudo, o bom, o ruim, o viciado, tudo, né? Vocês vão analisar que muitas vezes eles vivem ali pelo instinto, então eles precisam de uma diretriz. Mesmo quando começou as primeiras civilizações aqui no nosso planeta, por nós não termos nem senso de consciência ainda de vida e nem de razão, esses espíritos que vieram encarnar aqui, que naquela época, há bilhões de anos atrás, foram qualificados como deuses, eles vieram e foi permitido para o Mestre Jesus e o Cristo, o nosso arcanjo planetário, para eles impulsionar aquilo para frente. E hoje estamos o quê? Na quarta raça, vamos para a quinta ou sexta raça, se não me engano, né? E lá foi para impulsionar aquela raça que somos nós que estamos hoje aqui. Então, aqueles que mais sabem, mais trabalham em favor do que aqueles que não sabem.
Mas nós também que sabemos um pouquinho mais, né, insignificantemente falando, nós somos mais responsáveis pelos nossos atos, em todos os sentidos. Agora, eu tenho que definir o seguinte, ó, o que, na minha consciência, o que é certo, o que é bom, o que eu posso pegar para mim. A renovação vem de cada um de nós. Então, ela vem para o pai, vem para a mãe, passa para os filhos, vários pais, várias mães constituem uma sociedade, passa para os seus filhos, e essa sociedade cresce, num sentido amplo e seguro. Quando nós nos deixamos simplesmente nos envolver com coisas erradas, a nossa sociedade decai. Então, hoje sabemos que o planeta está com essa grade energética, quer dizer, com a sua consciência planetária fraca. E quem que nos alimenta nós que estamos aqui, a nossa humanidade? A consciência do arcanjo e do Logos, que é o solar, responsável pelo nosso sistema solar. Agora, vocês imaginam a complexidade da evolução, o trabalho dessa evolução, que cada um, quanto mais sabe, maior responsabilidade. Um exemplo simples. O Cristo solar, que eu sempre falo Cristo, né, para igualar, para não confundir, mas ele é um logo solar dentro da hierarquia evolutiva, como o Ramati já disse há muitos anos atrás. Então, abaixo dele está o Cristo, o arcanjo, que é a mente do nosso planeta. Abaixo dele, entre aspas, está o anjo. Jesus hoje é um anjo galáctico, ele circula na nossa galáxia. Mas o arcanjo não tinha condições de reencarnar aqui. Então, num ponto crítico que o nosso planeta estava, o Mestre Jesus se propôs vir pessoalmente trazer a energia da luz do Criador por intermédio do Cristo solar, do Logo solar, do arcanjo planetário, e ele foi o médium deles. Então, o maior está cuidando de toda a espécie. O Logo solar está cuidando de todo o nosso sistema solar, se é composto por 10, por 12, por 9, não importa, né? Que a ciência ainda vai descobrir mais coisas, mas todo aquele complexo desses planetas está na mente dele. É como se fosse o corpo dele. Tá? O arcanjo planetário nosso, como o arcanjo planetário de todos os planetas do nosso sistema solar tem o seu arcanjo, também está no corpo deles. E o Mestre Jesus também, como participou da criação do nosso planeta, o nosso planeta está na mente deles, porque ele assumiu um compromisso de governador do planeta Terra. O que significa isso? Um compromisso espiritual de fazer com que nós, desde o princípio até agora e daqui para frente, nós conquistamos a evolução espiritual. Por isso que ele deixou claríssimo, ele veio aqui, não curou todos, entre aspas, ele deixou um exemplo. Outra, ele sempre falava, agradeça ao Pai, e não a mim. Porque naquela época, se ele falasse agradeça a Deus, dava confusão por causa de vários deuses. Então, nós estamos no mesmo patamar. Nós estamos aprendendo, estamos evoluindo, principalmente a filosofia espírita, estamos buscando a eternidade dentro de nós mesmos, e isso vai formando uma alavanca, um conhecimento, nós vamos encontramos a paz de espírito, em primeiro lugar. Não nos deixamos levar mais pelos processos contínuos do planeta negativos, porque compreendemos, nem se for uma insignificância, mas compreendemos. E começamos a ajudar aqueles que estão em nossas voltas, principalmente o nosso lar. E é a coisa mais difícil de fazer, porque muitas vezes nós achamos que
o nosso companheiro, nossa companheira, nossos filhos, nossos netos, aqueles que comandam, que estão ali no nosso lar, devem fazer aquilo que nós achamos que está certo. Mas a lição diz, nada disso, nós temos que respeitar como Deus respeita. Dê o exemplo. Ele vem do nosso exemplo, vem das nossas palavras, tá? Ele começa a refletir, porque é o mesmo caminho que ele hoje está, nós passamos lá atrás. Só estamos, talvez, um degrau acima da escada junto com eles. Então, eu trouxe mais ou menos esse ponto de vista para nós pensarmos também. E volto a dizer, o que o seu Manuel ali falou, né? É de uma pessoa simples, trabalhadora igual eu, né? Trabalhou com caminhão, com carro, seja lá o que for, convive com todas as faixas de mente. Então, ele está percebendo dentro dele, adquirindo valores dentro dele, já está dando um passo a mais para não se envolver, mas evoluir. E dentro das palavras deles, às vezes ele é mais sábio do que muitas pessoas que cultuam uma filosofia, que cultuam uma ideologia religiosa. Então, Jesus não disse, venha a mim as criancinhas. Então, posso dizer assim, ó, venha a mim pessoas com esse pensamento igual o seu Manuel. Eles, né, entre aspas, alegoricamente, são as criancinhas. Nós somos as criancinhas perante os espíritos superiores que estamos crescendo. Então, nós temos que dar assistência. Só isso, nada mais. Quanto mais assistência, o exemplo, hein? O exemplo é a coisa fundamental na nossa evolução. O exemplo. Exigir é difícil. Eu tenho 2 filhas, 2 netos autistas, e mais uma neta, 3 netos, né? Nunca saí daqui da minha casa para chegar na casa do meu genro, da minha filha, e falar, você está educando o seu filho errado. De jeito nenhum. Eu vou criar um problema sério entre ela e seu companheiro. Nem na casa da outra. Sair daqui para falar, você não deve fazer isso. Eu dou o meu exemplo. Se ela seguir, boa sorte. Né? Precisar ajudar, eu ajudo. Não tem problema nenhum. Mas eu não exijo. Quando eu era pequeno, também, na minha fase de 10 a 12 anos, né? Comecei a trabalhar com 10 anos, eu nunca interferi na vida do meu pai, na vida da minha mãe e na vida das minhas irmãs. Nunca discuti com elas por causa disso e daquilo. E a vida segue o seu curso em frente. Aonde trabalhei, nunca interferi na vida de ninguém, nem do dono da firma, nem dos encarregados, nem dos empregados. Não misturava profissionalismo com coisa pessoal. Olha, hoje vou fazer 77 agora em junho, tive uma vida maravilhosa, sem consciência pesada, em nenhum ponto de vista. E não tenho. Minha consciência não me cobra em nada. É o respeito. Em 68, comecei a estudar a filosofia para poder chegar nessas conclusões. E dentro da minha insignificante capacidade espiritual, eu faço o que eu posso, como vocês estão vendo aí na segunda parte. Busco me ligar aos dirigentes do planeta, não sou melhor do que ninguém, todos nós podemos fazer, certo? Para que eles possam, junto, numa consciência única, junto com a minha, e com os mentores que trabalham comigo, nós possamos auxiliar toda essa espécie humana em desenvolvimento, tanto encarnada como desencarnada. E é isso que eu captei nessa lição, que eu li ela ontem à noite,
Captei nessa lição. Porque nós sempre estamos acostumados a fazer um ponto de vista, não estou criticando ninguém de vocês, tá? Um ponto de vista pessoal. Ou mediante ao outro. Não, esqueça. O que eu posso fazer aqui de melhor para mim em primeiro lugar? Como o seu Manuel está fazendo. Né? Ele está dando o exemplo para aqueles que estão em volta deles. Ele não precisa falar uma palavra. Só o modo dele ser, agir, trabalhar, ter a sua dedicação, fazer isso, fazer aquilo, no modo dele se apresentar. Quando alguém conversar com ele, ele tem uma resposta madura, sadia, de experiência de vida. Ele é um exemplo, como cada um de vocês que estão aqui. Vocês são os exemplos. E eu vou parar por aqui, porque se eu for falar, estendo mais por horas, né? Mas é isso aí. Obrigado pela atenção. Obrigada, Vanderlei. Dona Carmen, acho que a gente pode progredir aí com palavras de como é que diz, o Livro dos Espíritos, né? Valeu, obrigada aí, Vanderlei. Obrigada, Joana. Obrigada, Vanderlei. Vamos lá, gente. Hoje é da 525. Vamos ver se a gente chega na 529. Senão a gente deixa para a semana que vem sem problema algum. Vamos lá. 525. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Seguramente, pois que te aconselham. 525A. Exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? Sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. Aí eu vou ler o que Kardec escreve. Pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários. Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres, e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas assim não é. E eis porque a sua intervenção nos parece oculta. E o que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, o que parece dar-se por acaso. Inspiração a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso pode conduzir ao resultado que desejam. De tal maneira que o homem, não julgando seguir, senão os seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Quer dizer, no frigir dos ovos, gente, na verdade, a escolha é sempre nossa, né? Eles podem traçar os seus pauzinhos, fazer aquele caminho propício, né? Tem uma frase que eu gosto muito de Emmanuel, que fala que, como é que é mesmo? Que coincidência é o plano divino sutilmente atuando para que possamos realizar o bem. Acho isso lindo, hein? Quer dizer, sutilmente, Deus usa o próprio ser humano para que, de uma forma muito discreta, as coisas possam acontecer. E a gente quer aquele fenômeno, né? Uma coisa assim grande. Dá licença, gente. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Desculpem. A gente quer fenômenos, né? E, na verdade, o maior fenômeno da vida é você praticar o bem. Isso é um fenômeno, né? E o fenômeno mais bonito do mundo, né? Que é a prática do bem. E a 526. Tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer. Sobe então a uma escada, esta se quebra e ele morre.
Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? É bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas, para o cumprimento das leis da natureza, e não para as derrogar, fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se quebra porque está carunchada, ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino desse homem morrer dessa maneira, eles lhe inspirariam o pensamento de subir na escada, que deveria quebrar-se com o seu peso, e sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade de um milagre para isso. Eu tenho um amigo que hoje está no plano espiritual, né? Que era meu médico ortopedista, que eu amo de paixão, porque ou homem maravilhoso, assim como Joana, como Rosa, e como outros tantos que aqui estão, né? O nosso professor Roberto, né? Maravilhoso, que a gente ama de paixão também. E, de repente, ele sai e ele vai até o centro da cidade e à procura de um número de prédio. Ele sabe que ele não tinha tanta facilidade assim de visão, porque ele já tinha bastante idade, e de repente ele fica olhando assim com a cabeça para cima para ver o número do prédio, e lhe dá uma tontura, e ele cai, e para segurar, para não bater no rosto, ele põe a mão no chão, né, para a queda não ser tão forte, e ele quebrou a mão. Aí uma das nossas meninas diz assim: Nossa, Carme, mas um homem que faz tanto bem para todo mundo, né? Por que será que acontece isso? É porque ele não enxergou direito. E porque ele não tomou cuidado, ele sabendo que ele não enxergava direito. E ele levanta a cabeça e abaixa a cabeça de novo e deu uma tontura e ele caiu. Então, às vezes, a gente fantasia demais as coisas, né? A gente acha que foi assim, né? Eu levei um tombaço uma vez em frente do Dante Pazzanese. Nossa, mas foi um horror. E alguém falou para mim: Eu acho que alguém te empurrou. Eu falei: Não, minha filha, eu sei cair sozinha. Não precisa ninguém me empurrar, não. A gente sabe. Opa! Se você sabe, né, que tem que tomar cuidado, olhar para baixo, e de repente você tropeça numa rua que tem umas árvores imensas, com aquelas raízes para fora, e você olha assim para a paisagem com cara de paspalha, uai, você vai acontecer o quê? Você pode cair, porque aquelas raízes das árvores são grandes, né? E eu tropecei numa delas. Então, ninguém me empurrou, não, gente. Fui eu que marquei bobeira mesmo, né? Eu tenho essa capacidade de poder cair, não, sem ninguém me empurrar. Eu até já aprendi a cair, tão bonitinha, né? Vamos lá. A 527. Tomemos outro exemplo. Ah, gente, isso aqui é demais também, né? Ó, tomemos outro exemplo, no qual não intervém o estado natural da matéria. Um homem deve morrer de raio. Esconde-se embaixo de uma árvore, também é pedir demais, né? O raio estala e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio, dirigindo sobre ele? É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore. E naquele momento, porque o fato estava nas leis da natureza, não foi dirigido para a árvore, porque o homem lá já se encontrava. Mas ao homem foi dada a inspiração de se refugiar numa árvore, sobre a qual ele deveria explodir. A árvore não seria menos atingida se o homem estivesse ou não sobre ela. É sob ela. 528. Um homem mal intencionado dispara um tiro contra o outro. Gente, essa pergunta causa muita polêmica, né? Vamos ouvir bem bonitinho, que nem mocinhos, né? Um homem mal intencionado dispara um tiro contra outro, mas o projétil passa apenas de raspão sem o atingir.
Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfazejo lhe inspirará o pensamento de se desviar, ou ainda poderá ofuscar o seu inimigo, de maneira a lhe perturbar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha da sua trajetória. Muito interessante isso, né? Então, nada é por acaso e nada, de repente, meu Deus, é um fenômeno físico. Não, não é um fenômeno físico. E a 529, que se deve pensar das balas encantadas, a que se referem algumas lendas e que atingem fatalmente o alvo? Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Eu sempre falo isso, gente. Às vezes, a gente fica esperando um fenômeno, né, maravilhoso. Você quer um fenômeno maior do que um bebê nascer, né? Já pensou que coisa mais linda? Você quer um fenômeno mais maravilhoso do que um pôr do sol ou um nascer do sol, né? Isso é um fenômeno, né? Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que tenham desejos em contrário? O que Deus quer deve acontecer. Se há retardamento ou empecilho, é por sua vontade. Muito legal isso, né, gente? Eu acho essas respostas aqui da tarde de hoje também, como tantas outras, todas as tardes de domingo, mas essas realmente são muito profundas, porque ainda nós temos, sim, sem dúvida alguma, essa vontade de achar que tudo é um fenômeno. E o maior fenômeno, por exemplo, é aquela que não gosta de lavar louça e vai para uma pia, né? E aí você fala, gente, que fenômeno, né? Foi lavar uma louça, olha que maravilha, né? De repente, é aquela que não sabe cozinhar e não gosta, e para ajudar alguém a fazer alguma coisa no fogão. Isso é um fenômeno incontestável. Então, é isso que eu queria deixar aqui para todos nós, para a gente poder aprender, assim, com muita eficiência, né? Que nem tudo que acontece na vida é um grande fenômeno. O maior fenômeno é o amor, né? Quando você ama de verdade, quando você pratica o bem. Esse é um fenômeno que a gente deve utilizar durante a nossa vida toda. E é isso. Joana maravilhosa, poderosíssima. Para a semana que vem, nós podemos fazer da 530 até a 533A. Pode ser? O que você acha dessa ideia genial? Fenomenal, fenomenal. Maravilhoso, tá certo. Já está aqui, Sabia. 33A. 33A. Muitíssimo obrigada, pessoal. Uma boa tarde para todos. Bom, Vanderlei, bom trabalho para você. Muita luz e muita paz e muita gratidão de todos nós pelo teu trabalho, viu? Obrigado. Podemos prosseguir, né, Elzinha? Você está com voz? Senão a Guadalupe Tô faz. sim. Não, tô sim. Nossa, vamos serenando os nossos corações, os nossos pensamentos, e tanto aprendizado de a gente analisar, né, tudo aquilo que é falado com o crivo da razão, e tudo levando para o bem das pessoas, e agora finalizando a Dona Carmen falando do fenômeno maior, que é o amor. E que esse amor a gente consiga, a cada dia, espalhar um pouquinho ao redor de nós, atingindo um número maior de pessoas que a gente puder, com o nosso coração verdadeiro, com o sentimento puro de amor, que a gente ainda não sabe direito como lidar com isso, mas estamos aqui aprendendo. Então, vamos serenando os nossos corações, agradecendo o Plano Maior por sempre estar conosco e tantos aprendizados nessa tarde linda de hoje.
que agora as nossas vibrações, a gente se una, os nossos corações cheios de amor, para que a Joana possa receber a maravilhosa mensagem que nós vamos ouvir. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde. Que bom estar com vocês. Quanta alegria no coração por compreender o quanto temos que nos dispor a estudar, a observar e a trabalhar. A lição da palavra de hoje caiu assim muito bem para toda a realidade que o planeta Terra vive. Mas de tudo, a gente não pode esquecer. Tudo começa em você. Tudo é um universo individual. É aí que tudo acontece. Quando você escolhe o bem, ou quando você escolhe o mal, ou quando você escolhe nada fazer. Tudo é trabalho de cada um. E essa consciência a gente desenvolve com o tempo. E quando a gente retorna ao plano, a gente acha que a tarefa foi feita. Quanto engano! Quando a gente percebe que deixamos passar entre os dedos oportunidades de avanço e de trabalho. E a gente pensa, ai, se eu pudesse voltar atrás. Não. O pensamento é seguir em frente. As lições nos traz a reflexão e nos leva a ter atitudes. Não devemos parar aquilo que não podemos mudar, que é voltar ao tempo. Não. Agora sim. Que bom estarmos aqui, discutindo, falando sobre as coisas da vida, do plano terreno, do plano espiritual, aprendendo com a experiência de cada um e tentando dividir o pouco do conhecimento ou do aprendizado individual de cada um de nós. Como é bom e traz tanta satisfação quando a gente se descobre acontecendo no bem. É alegria. Mas exige, né, filho? Cada um de nós sabe que exige sempre o compromisso, a disciplina, a moral que o Cristo nos trouxe, para que a gente se corrija em nossas atitudes, em nossa fala, em nossa escrita. Quanto trabalho a fazer. E às vezes a gente quer modificar o outro. Não. A mudança começa de nós. Escolha o bem, a sua consciência, sabe? Essa verdade. Mas seja firme
dessa escolha. Liberte-se com esta jornada no bem. Escolha o que é bom. Não o que dá prazer momentâneo. Lembre-se do Mestre Jesus, que alinhou tudo em sua vida. Veio para nos alertar e ser um exemplo. Doou de si para toda a humanidade. E a gente ainda briga, ainda tem ressentimento, mágoa. A gente ainda calunia, a gente ainda furta, a gente ainda mata. Mata a esperança, mata a alegria, mata não somente o corpo físico, mas a luz, às vezes, dentro de nós mesmos. Mas o caminho do bem é trabalheira, né? Mas o contentamento, a sensação de estar com Cristo e senti-lo é tão intenso que nos leva a seguir em frente. Com este pensamento e com essa consciência. Sejamos do bem. O bem fazer, o bem pensar, o bem sentir, o bem emanar. Mesmo que as trevas cheguem até nós, em momentos que a gente se deixa curvar pela dor ou pela aflição. Não. Neste momento, a luz deve chegar dentro de você com um poder enorme de sustentação, fazendo você seguir a caminhada, iluminando cada passo, cada decisão, cada escolha, abrindo os ouvidos do coração para que o seu mentor, a sua mentora, seu anjo da guarda, filhos, não briguem contra o mal, trabalhem no bem. E o bem, por si só, se expandirá numa intensidade tão grande que escapa aos nossos conhecimentos. Ainda em crescimento. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui, vibrando luz pelo planeta azul, pela Terra, por todos os irmãos. Como foi falado no início. Todas as nações, todos os continentes, todos os fraternos se unam, sentindo a paz do Cristo e todo o amor, que é o grande vencedor de toda a tarefa, e que ilumina e que transforma. Que Deus, em sua infinita misericórdia,
nos ampare e nos dê a sustentação. Seu Filho Jesus nos guie e Maria Santíssima, com seu manto, espalhe este seu amor por todos nós, para que consigamos sentir esse aconchego de mãe, que ama, que ampara e que guia. Que a paz do Cristo esteja com todos.